Após o fim da Primeira Guerra Púnica, quando outrora grandioso Império de Cartago se encontrava em crise e enfraquecido, os grandes homens de Cartago, com uma chama indomável de orgulho em seus corações, se levantaram como titãs dispostos a restaurar a glória e o prestígio de sua pátria imortal. Elevando-se como um farol no mar revolto da história, a principal fonte sobre a grandiosa Segunda Guerra Púnica é o venerado historiador grego Políbio, que viveu de 200 a 118 a.C. Enviado a Roma como refém em 167 a.C., Políbio transformou sua experiência em uma epopeia imortal com sua obra-prima As Histórias, escrita após 146 a.C. Seu relato, aclamado por sua imparcialidade e meticulosidade, equilibra majestuosamente as perspectivas cartaginesa e romana. Buscando documentar os detalhes da guerra, Políbio entrevistou os protagonistas dos eventos, garantindo uma precisão histórica inigualável. Embora algumas vozes sugiram uma parcialidade a favor dos parentes de Cipião Emiliano, seu patrono, a maioria dos estudiosos reconhece sua narrativa como um testamento fiel e confiável dos acontecimentos que moldaram o destino das civilizações. Entretanto, grande parte do relato de Políbio sobre a guerra se dissipou nos ventos do tempo após 216 a.C., deixando apenas fragmentos esparsos como ecos distantes de uma era grandiosa. Para preencher essas lacunas históricas, os estudiosos modernos se voltam para o relato do ilustre historiador romano Tito Livio, que, fundamentando-se na obra de Políbio, teceu sua própria narrativa com riqueza de detalhes, especialmente no que tange à intrincada política romana. Porém, a clareza de sua abordagem pró-romana lança sombras sobre seus relatos de batalhas, frequentemente questionados. O erudito Adrian Goldsworth destaca as frequentes dúvidas sobre a confiabilidade de Livio, enquanto o historiador Philippe Sabin ressalta sua notória falta de conhecimento militar. Outras fontes antigas, como relíquias de uma era distante, também lançam luz sobre a grandiosa Segunda Guerra Púnica, ainda que frequentemente em fragmentos dispersos ou relatos resumidos. Historiadores gregos como Diodoro Sículo e Dionísio Cássio tentaram capturar a essência do período, mas suas narrativas são tidas como menos precisas que as de Livio. No entanto, as palavras de Políbio, o guardião da história da guerra, podem ser encontradas em meio aos escritos desses cronistas. Além disso, o moralista grego Plutarco, em sua magnífica obra Vidas Paralelas, compilou as biografias dos grandes comandantes romanos que viveram e lutaram durante essa era épica, preservando para sempre as suas façanhas imortais. Além dos registros escritos que ecoam ao longo dos séculos, outras fontes complementares, como moedas antigas, inscrições sagradas, achados arqueológicos e análises minuciosas de reconstruções históricas, emergem como guardiãs da verdade, ajudando a reconstituir os grandiosos eventos da Segunda Guerra Púnica. A sinfonia harmoniosa desses diferentes elementos proporciona aos historiadores uma visão amplificada e precisa desse conflito monumental da antiguidade. Durante o período republicano, cada cidadão romano do sexo masculino carregava em seus ombros a honra e o dever de servir no exército, atuando predominantemente como infantaria. A cavalaria, por sua vez, era a elite dos equites, cidadãos afortunados capazes de manter cavalos e equipamentos luxuosos. Tradicionalmente, em tempos de guerra, Roma erguia 4 imponentes legiões, cada uma composta por cerca de 4.200 destemidos soldados de infantaria e 300 cavaleiros valorosos, prontos para marchar rumo à glória e ao destino. Dentro das imponentes legiões romanas, cerca de 1.200 bravos soldados eram designados como escaramuçadores leves, os lendários velites. Esses guerreiros, muitas vezes jovens ou cidadãos de menor fortuna, que não podiam arcar com a armadura de um legionário regular, empunhavam dardos mortais para ataques à distância, além de portarem espadas curtas e escudos de aproximadamente 90 centímetros de diâmetro. O restante da infantaria era formado por soldados envergando armaduras, empunhando enormes escudos e espadas curtas, prontas para o combate corpo a corpo. A estrutura da legião, organizada em 3 poderosas fileiras, permitia que a primeira linha lançasse dardos devastadores como ataque inicial, enquanto a segunda e terceira fileiras empunhavam lanças de estocada, prontos para a batalha. Com uma formação relativamente aberta, as unidades desfrutavam de uma flexibilidade tática incomparável. Fiel à tradição, Roma elegia anualmente 2 cônsules que, em tempos de guerra, assumiam o comando militar. Cada exército romano era composto por 2 legiões romanas e outras 2 legiões de aliados latinos, que, geralmente, incluíam uma proporção maior de cavalaria, reforçando assim o poderio militar da cidade eterna. Por outro lado, os cidadãos de Cartago, convocados apenas em momentos de ameaça direta à cidade, tornavam-se defensores ferrenhos como infantaria pesada, envergando armaduras completas e lanças de estocada. Apesar de sua reputação questionável em termos de disciplina e treinamento,
O verdadeiro poderio das forças cartaginesas residia nos bravos mercenários estrangeiros, principalmente os indomáveis guerreiros do norte da África, conhecidos como líbios. Entre seus rangidos, encontravam-se infantaria de linha armada com escudos imponentes, espadas curtas e lanças mortíferas, além de escaramuçadores leves ágeis, com dardos nas mãos. A cavalaria cartaginesa, composta por unidades de choque da cavalaria pesada e grupos de cavaleiros leves, especializados em ataques rápidos e evasivos, era engrandecida pelos númidas, mestres incomparáveis da montaria, que frequentemente desempenhavam papel crucial na guerra. Juntos, formavam a vanguarda do poder cartaginês, prontos para desafiar qualquer ameaça. A imponente infantaria pesada cartaginesa e a destemida milícia cidadã lutavam em formações compactas, semelhantes à lendária falange. Em batalhas épicas, soldados cartagineses usavam armaduras capturadas dos romanos, especialmente durante as campanhas audaciosas de Aníbal. Cartago contava com contingentes recrutados da Ibéria e da Gália, trazendo consigo tanto infantaria quanto cavalaria. Os ferozes guerreiros gauleses, conhecidos por sua ferocidade indomável, eram temidos, embora sua resistência prolongada em combate fosse limitada. Já a cavalaria gaulesa e parte da ibérica lutavam em formação fechada, com armaduras reluzentes, enquanto a maioria dos cavaleiros ibéricos servia como cavalaria leve. Cartago também fazia uso dos lendários fundeiros das Ilhas Baleares, famosos por sua precisão mortal, e dos majestosos elefantes de guerra nativos do norte da África. As operações militares da época frequentemente envolviam guarnições e bloqueios terrestres. Durante as campanhas, ataque surpresa, emboscadas e manobras estratégicas eram práticas comuns e decisivas. Conflitos formais geralmente começavam com os exércitos acampados a uma distância de 2 a 12 quilômetros um do outro, permanecendo assim por dias ou semanas antes do confronto. A formação para a batalha era um processo meticuloso e planejado, levando horas para ser concluído. A invencível infantaria era posicionada no centro da linha de batalha, com tropas leves à frente e a poderosa cavalaria protegendo os flancos. Muitas vezes, as batalhas eram decididas quando um dos exércitos era surpreendido pelos flancos ou retaguarda, resultando em um cerco parcial ou completo. Tanto Roma quanto Cartago erigiram frotas navais formidáveis durante o conflito, como Colossos dos Mares. No entanto, mesmo Cartago tendo a melhor marinha do Mediterrâneo, depois da Primeira Guerra Púnica, os romanos seriam soberanos no mar. A frota cartaginesa, adotando uma postura defensiva, dedicava-se à escolta de preciosos navios de suprimentos, enquanto a marinha romana, implacável em sua agressividade, reinava soberana e indomável no domínio naval ao longo da guerra. A expansão cartaginesa na Península Ibérica tornou-se uma prioridade inabalável, levando Amílcar a estabelecer um domínio quase autônomo no sul e leste da região. Esta presença cartaginesa estratégica proporcionou acesso a minas de prata reluzentes, recursos agrícolas abundantes, mão de obra robusta e infraestrutura militar, criando uma base impenetrável para futuros confrontos com Roma. Após a morte de Amílcar, seu genro, Asdrúbal, assumiu o comando em 229 a.C., sendo sucedido pelo inigualável Aníbal em 221 a.C. Em 226 a.C., um tratado entre Roma e Cartago fixou o rio Ebro como limite norte da influência cartaginesa. No entanto, Roma, em uma jogada astuta, firmou um pacto separado com Sagunto, cidade situada ao sul do Ebro. Em 219 a.C., Aníbal sitiou e conquistou Sagunto após 8 meses de cerco implacável, provocando furiosos protestos romanos. Diante da recusa cartaginesa em atender às exigências romanas, Roma, resoluta e determinada, declarou guerra em 218 a.C. Desde o término da Primeira Guerra Púnica, a ambiciosa Roma se expandia ao norte da Itália, particularmente na Gália Cisalpina, enfrentando embates ferozes com as tribos gaulesas desde 232 a.C., e triunfando gloriosamente em 222 a.C. com a vitória romana. Em 218 a.C., novas colônias floresceram ao longo do rio Pó, inflamando o ressentimento das tribos locais contra a presença implacável de Roma. No mesmo ano, uma série de confrontos navais épicos ocorreu nas proximidades da Sicília. As forças romanas, com bravura inigualável, repeliram o ataque cartaginês e conquistaram a estratégica ilha de Malta. Enquanto isso, no norte da Itália, as tribos gaulesas, movidas por um ódio incansável, lançaram ataques fulminantes contra as colônias romanas, forçando os colonos a buscar refúgio em Mutina, atual Modena, onde foram sitiados. Um contingente romano foi enviado em seu socorro, mas acabou emboscado e cercado. Roma, já com o exército pronto para atuar na Península Ibérica,
destacou uma legião romana e uma aliada para reforçar a defesa na Gália Cisalpina diante da urgência no norte, atrasando a expedição à Ibéria até setembro. Paralelamente, o cônsul Semprônio Longo, estacionado na Sicília, preparava-se para uma ofensiva ousada contra a África. Nesse meio tempo, o lendário Aníbal reuniu suas tropas em Nova Cartago, a atual Cartagena, e iniciou uma marcha épica em direção ao norte, evitando territórios controlados por aliados romanos. Ao atravessar o rio Ródano, Aníbal enfrentou e derrotou as forças gaulesas que tentavam barrar seu avanço. Enquanto isso, uma frota romana desembarcava em Massalia, a atual Marsella, mas Aníbal, com sua astúcia inigualável, evitou o confronto direto e seguiu em direção à Itália, deixando um rastro de lendas em seu caminho. No final do outono, os indomáveis cartagineses iniciaram a audaciosa travessia dos imponentes Alpes, desafiando adversidades climáticas cruéis, terrenos traiçoeiros e emboscadas das tribos locais. Ao alcançar a inóspita Gália Cisalpina, Aníbal comandava cerca de 20.000 soldados de infantaria, 6.000 de cavalaria e um punhado de elefantes, sobreviventes dos 37 que partiram da Península Ibérica. Já entrincheirados nos Alpes, os romanos haviam se recolhido para o inverno, frustrando seus planos de invasão da África. Surpreendendo os romanos, Aníbal fez a travessia lendária dos Alpes e chegou à Itália. Pouco após sua chegada triunfante à Itália, Aníbal conquistou a principal cidade dos taurinos, garantindo suprimentos essenciais para seus soldados. Em novembro, sua destemida cavalaria enfrentou e aniquilou as forças romanas na épica Batalha de Ticino. O impacto da vitória cartaginesa ecoou pelas montanhas, levando diversas tribos gaulesas a se unirem à sua causa, ampliando seu exército para mais de 40.000 guerreiros. Diante desse cenário sombrio, Roma decidiu redirecionar tropas da Sicília para reforçar suas defesas contra Aníbal, abandonando seus audaciosos planos de ataque à África. Na devastadora Batalha de Trébia, os romanos, liderados por Semprônio, foram atraídos para um confronto desfavorável e cercados pelos astutos cartagineses. Dos 40.000 bravos soldados romanos, apenas 10.000 conseguiram escapar da armadilha mortal. Após consolidar seu domínio na Gália Cisalpina, Aníbal permaneceu na região durante o inverno, recebendo novos reforços de guerreiros gauleses, elevando seu exército para cerca de 50.000 combatentes determinados. A notícia da esmagadora derrota abalou os alicerces de Roma, mas a chegada de Semprônio garantiu que o processo eleitoral ocorresse sem interrupções. Os novos cônsules eleitos organizaram legiões renovadas e reforçaram a defesa da Sardenha e da Sicília contra possíveis investidas cartaginesas. Estabeleceram guarnições em cidades estratégicas e construíram uma poderosa frota de 60 navios de guerra, enquanto depósitos de suprimentos eram organizados em Ariminum e Arretium, em preparação para as futuras campanhas que moldariam o destino das civilizações. No início da primavera de 217 a.C., Aníbal, com uma astúcia inigualável, cruzou os temíveis Apeninos por uma rota pouco vigiada. Para provocar os romanos, devastou impiedosamente a região protegida pelo exército de Caio Flamínio, que, sem cautela, iniciou uma perseguição imprudente. Aníbal, sempre sagaz, armou uma emboscada letal, culminando na épica Batalha do Lago Trasimeno. O exército romano foi massacrado, resultando na morte de 15.000 soldados, incluindo o próprio Flamínio, enquanto outros 10.000 foram feitos prisioneiros. Após essa vitória esmagadora, os cartagineses adotaram uma estratégia engenhosa. Trataram os aliados latinos capturados com dignidade e libertaram muitos deles para que espalhassem relatos sobre a superioridade militar cartaginesa. Aníbal esperava, assim, enfraquecer a lealdade dessas cidades a Roma e incentivá-las a desertar. Essa estratégia brilhante demonstrou a perspicácia do general cartaginês não apenas no campo de batalha, mas também na guerra psicológica. Após consolidar sua posição no norte da Itália, os cartagineses prosseguiram sua marcha triunfal pela Etrúria, passando pela Úmbria até alcançarem a costa do Adriático. Em seguida, dirigiram-se ao sul, em direção à Apúlia, com a intenção de conquistar o apoio das cidades gregas e itálicas da região. A devastação provocada pelas tropas de Aníbal gerou pânico em Roma, levando à nomeação de Quinto Fábio Máximo como ditador. Ele adotou a chamada estratégia fabiana, evitando batalhas diretas e desgastando os invasores por meio de táticas de guerrilha, enquanto Roma reconstruía suas forças militares. A abordagem cautelosa de Fábio não foi bem recebida por parte do exército, do Senado e da população romana, pois muitos ansiavam por um confronto decisivo contra Aníbal. Enquanto isso, o destemido general cartaginês continuou devastando as províncias mais férteis da Itália, esperando forçar os romanos a uma batalha campal, mas Fábio permaneceu firme em sua estratégia de contenção. Como resultado, Fábio foi ridicularizado e apelidado de Cunctator,
o atrasador, o escudo de Roma. Enquanto isso, Marcelo seria conhecido como a Espada de Roma. Em 216 a.C., o descontentamento levou à eleição de novos cônsules, Caio Terêncio Varrão, que defendia uma abordagem agressiva, e Lúcio Emílio Paulo, que buscava um equilíbrio entre a estratégia de Fábio e a ofensiva desejada por Varrão. Na primavera de 216 a.C., o invencível Aníbal capturou um vasto depósito de suprimentos em Canas, na planície da Apúlia. Em resposta, a República Romana, tomada por um fervor incansável, mobilizou um exército sem precedentes, reunindo mais de 80.000 soldados sob o comando dos novos cônsules. As forças romanas marcharam ao sul e acamparam a uma curta distância das tropas cartaginesas. Aníbal, estrategista brilhante, aceitou o confronto e, na lendária Batalha de Canas, executou uma manobra magistral. Seu centro recuou propositalmente, atraindo os romanos para uma armadilha mortal. Enquanto isso, sua cavalaria e infantaria pesada cercaram o inimigo, resultando na quase total destruição do exército romano. Mais de 60.000 soldados foram mortos ou capturados, tornando-se uma das piores e mais devastadoras derrotas militares da história de Roma. Inclusive já fizemos um vídeo completo sobre a Batalha de Canas, deixarei o link no primeiro comentário. A derrota em Canas abalou profundamente os alicerces da República Romana. Os historiadores descrevem essa batalha como um dos 3 grandes desastres romanos nos primeiros anos da guerra, ao lado das catastróficas derrotas em Trébia e no Lago Trasimeno. Brian Carey afirma que essas sucessivas calamidades levaram Roma à beira do colapso total. Poucas semanas após Canas, um contingente romano de 25.000 soldados foi emboscado e aniquilado pelos ferozes gauleses boios na emboscada da Floresta Litana, intensificando ainda mais a crise romana. Qualquer outro povo no mundo teria se rendido após tantas derrotas pesadas. No entanto, os romanos eram diferentes. Apesar das derrotas devastadoras, Roma não se rendeu. Em 215 a.C., o determinado Fábio foi eleito cônsul novamente e reeleito no ano seguinte. O relato de Políbio sobre os eventos após Canas é fragmentado, e os registros de Lívio, embora mais detalhados, são vistos com cautela por historiadores modernos devido a possíveis imprecisões. A estratégia de Fábio seria agora uma esperança para os romanos. A retumbante vitória de Aníbal inspirou diversas cidades-estado do sul da Itália a mudar de lado, incluindo as poderosas Capua e Tarento. Além disso, 2 das principais tribos samnitas se aliaram aos indomáveis cartagineses. Contudo, a maioria dos leais aliados de Roma na Itália Central permaneceu firme. As cidades fortificadas, verdadeiras fortalezas de resistência, eram difíceis de capturar, e cercos prolongados exigiam recursos que Aníbal não possuía. Além disso, os novos aliados cartagineses careciam de coesão entre si e não forneceram tropas significativas para reforçar seu exército. As forças locais que ele recrutava raramente atuavam fora de suas regiões e tinham desempenho inferior quando faziam. Aníbal, sempre engenhoso, continuou tentando reforçar seu exército com recursos locais. Em 214 a.C., seu leal subordinado não tentou levantar tropas em Samnium, mas os romanos, astutos e vigilantes, interceptaram e derrotaram esses reforços na Batalha de Beneventum antes que pudessem se juntar a Aníbal. Assim, apesar de conquistar aliados, defendê-los contra a retaliação romana tornou-se um desafio hercúleo. Roma, com sua impressionante capacidade de mobilizar múltiplos exércitos simultaneamente, mantinha uma superioridade numérica que complicava os ousados planos cartagineses. O maior triunfo de Aníbal foi a adesão de Capua, a segunda maior cidade da Itália. Seus habitantes, possuindo cidadania romana limitada, viam na aliança com Cartago a perspectiva de se tornarem a cidade dominante da Itália após as retumbantes derrotas romanas. O acordo entre Capua e Aníbal, embora não impusesse obrigações militares formais aos capuanos, fornecia um ponto de apoio crucial para os cartagineses, fortalecendo sua posição no coração da península. Aníbal, um dos maiores generais da história, teria o caminho livre para destruir a Itália. No entanto, uma grande reviravolta aconteceria. Com os cartagineses avançando e saqueando a Itália, os romanos precisariam de um milagre para conseguir reverter essa situação. No calor do verão de 215 a.C., a cidade portuária de Locri, em um ato de audácia, desertou para o lado de Cartago. Cartago aproveitou o porto e rapidamente começou a enviar soldados, suprimentos e majestosos elefantes de guerra para reforçar as forças cartaginesas na Itália. Esse foi um raro e crucial momento em que Cartago conseguiu enviar reforços diretos a Aníbal durante o conflito. Uma segunda expedição, liderada por seu destemido irmão, Magão, deveria desembarcar na Itália no mesmo ano,
mas foi desviada para a Península Ibérica após uma devastadora derrota cartaginesa. Roma, sempre resiliente, tomou medidas extremas para restaurar seu poderio militar. Novas legiões foram formadas recrutando escravos, criminosos e cidadãos fora dos requisitos tradicionais. Em 215 a.C., Roma já contava com 12 legiões em campo. Em 214 a.C., esse número aumentou para 18, e em 213 a.C., alcançou um impressionante total de 22. Em 212 a.C., o número total de tropas romanas ultrapassava 100.000 homens, além de um contingente equivalente de aliados. Esses exércitos foram distribuídos estrategicamente para limitar os movimentos de Aníbal, impedindo que ele concentrasse suas forças e dificultando sua capacidade de travar novas batalhas decisivas. Durante o ano de 215 a.C., o rei macedônio Filipe V declarou seu apoio a Aníbal, desencadeando a Primeira Guerra Macedônica contra Roma. Os romanos temiam que os macedônios cruzassem o Estreito de Otranto e desembarcassem na Itália, levando-os a fortalecer significativamente sua marinha na região e a estacionar uma legião em alerta. Com essa medida astuta, a ameaça macedônia foi neutralizada. Em 211 a.C., Roma consolidou sua posição ao formar uma aliança com a Liga Etólia, uma coalizão de cidades-estado gregas que já estavam em conflito com a Macedônia. Esse movimento estratégico impediu que Filipe V prestasse assistência significativa a Aníbal, e a guerra terminou em 205 a.C. com uma paz negociada. Enquanto isso, em 213 a.C., uma revolta feroz se iniciou na Sardenha em apoio aos cartagineses, representando uma ameaça ao domínio romano na ilha. No entanto, a rebelião foi rapidamente esmagada, garantindo que a ilha permanecesse sob o firme controle romano, continuando a fornecer suprimentos vitais para os exércitos da República. Antes de 215 a.C., a Sicília se erguia como uma fortaleza inviolável de Roma, bloqueando qualquer tentativa de reforço cartaginês a Aníbal pelo mar. No entanto, a morte de Hierão II, o governante pró-romano de Siracusa, em 215 a.C., desencadeou um realinhamento político na ilha. Seu sucessor, Hierônimo, insatisfeito com a posição de Siracusa sob domínio romano, forjou um pacto com Aníbal, colocando a cidade sob a esfera de influência cartaginesa e aspirando transformar toda a Sicília em uma possessão de Siracusa. Os romanos responderam com determinação, enviando um exército liderado pelo intrépido Cláudio Marcelo. No início de 213 a.C., Siracusa foi sitiada. Os relatos dos antigos historiadores, como Políbio e Lívio, destacam o uso engenhoso de máquinas de guerra projetadas por Arquimedes, que dificultaram o cerco romano. Ainda assim, a cidade foi invadida na primavera de 212 a.C., após um ataque noturno surpresa que permitiu aos romanos capturarem vários distritos. Enquanto isso, um exército cartaginês enviado para socorrer a cidade foi dizimado por uma epidemia devastadora. Após meses de luta árdua, Siracusa sucumbiu no outono de 212 a.C., e o brilhante Arquimedes encontrou seu fim durante a captura da cidade. Cartago, determinada a retaliar, enviou reforços à Sicília em 211 a.C. para recuperar o controle da ilha. Nesse mesmo ano, Aníbal ordenou que um contingente de cavalaria númida, liderado pelo talentoso oficial Motones, fosse despachado para a ilha. As forças númidas infligiram pesadas perdas aos romanos por meio de táticas de guerrilha astutas. No entanto, os romanos, incansáveis, lançaram uma ofensiva decisiva contra a fortaleza cartaginesa de Agrigento em 210 a.C. e, após um longo cerco, um comandante cartaginês desiludido entregou a cidade aos romanos. Com a queda de Agrigento, as cidades restantes sob controle cartaginês se renderam ou foram tomadas à força. Essa vitória garantiu que os preciosos suprimentos de grãos da Sicília voltassem a fluir para Roma e seus exércitos, consolidando ainda mais o domínio romano. Nos 11 anos que se seguiram à monumental Batalha de Canas, a guerra devastadora se alastrou pelo sul da Itália, com cidades alternando lealdades entre Cartago e Roma. Aníbal, o estrategista imbatível, continuou a vencer batalhas e a infligir pesadas derrotas aos romanos. No entanto, sempre que seu exército principal não estava presente, os romanos ameaçavam suas cidades aliadas, sitiando-as ou persuadindo facções locais a mudar de lado. Essa estratégia astuta, combinada com os constantes cercos e campanhas de retaliação, levou muitas cidades a retornarem à lealdade romana até 208 a.C. Durante esse período tumultuado, o astuto general Fábio Máximo reconquistou Arpi, uma cidade que havia jurado aliança a Cartago. Aníbal, por sua vez, obliterou um exército romano na épica Batalha do Rio Silário, em 212 a.C. No mesmo ano,
ele infligiu outra derrota devastadora em Herdonia, onde 16.000 dos 18.000 soldados romanos foram ceifados. Apesar dessas vitórias esmagadoras, Roma manteve sua pressão implacável e sitiou Capua, a principal aliada cartaginesa na Itália. Aníbal tentou romper o cerco, mas não obteve sucesso. Quando os romanos se recusaram a sair de suas fortificações para enfrentá-lo em campo aberto, ele tomou a ousada decisão de marchar em direção a Roma, na esperança de obrigá-los a abandonar o cerco para defender a capital. No entanto, os romanos mantiveram suas posições, e Capua caiu pouco depois. Seus cidadãos, despojados de autonomia política, foram submetidos à administração romana. Em 210 a.C., os cartagineses, com astúcia, emboscaram um exército romano perto de Herdonia, derrotando completamente após seu comandante aceitar um combate desfavorável. No entanto, Roma manteve sua ofensiva implacável, resultando na captura de Tarento em 209 a.C., após um ato de traição dentro da cidade. Esse evento marcou uma das principais viradas da guerra na Itália. Os romanos continuaram pressionando as forças cartaginesas, forçando Aníbal a travar diversas batalhas defensivas, algumas inconclusivas, como em Numistro, enquanto em Canúzio, em 209 a.C., os romanos sofreram pesadas baixas. Apesar disso, a balança começava a pender a favor de Roma. Assim, ao longo dos anos, a engenhosa estratégia romana de exaustão e cerco começou a surtir efeito. A capacidade de Aníbal de sustentar sua campanha na Itália enfraqueceu à medida que Roma recuperava territórios e isolava as forças cartaginesas de qualquer reforço externo significativo. Na primavera de 207 a.C., Asdrúbal Barca, seguindo os passos de seu irmão Aníbal, liderou um exército destemido através dos implacáveis Alpes e invadiu a Gália Cisalpina com aproximadamente 35.000 soldados. Seu grandioso objetivo era unir forças com Aníbal para reforçar a campanha cartaginesa na Itália. No entanto, a falta de comunicação entre os irmãos impediu que Aníbal soubesse da chegada de Asdrúbal. Os romanos, enfrentando Aníbal no sul da Itália, empregaram uma estratégia astuta para distraí-lo, fazendo acreditar que todo o exército romano permanecia em posição, enquanto uma grande parte marchava para o norte sob o comando do cônsul Cláudio Nero. Essas forças se uniram ao segundo cônsul, Marco Lívio Salinador, que já confrontava Asdrúbal. A batalha decisiva ocorreu no majestoso rio Metauro, onde os romanos aniquilaram o exército cartaginês e mataram Asdrúbal. Essa vitória consolidou o domínio romano na Itália e marcou o declínio da estratégia fabiana, forçando Aníbal a abandonar suas cidades aliadas e recuar para a região de Brúcio. Em 205 a.C., outro irmão de Aníbal, Magão Barca, desembarcou em Gênova com os remanescentes de seu exército ibérico. Rapidamente, ele recrutou guerreiros gauleses e ligúrios para fortalecer suas forças. Enquanto isso, Aníbal travou um confronto inconclusivo na Batalha de Crotona, no extremo sul da Itália, em 204 a.C. Magão, na tentativa de reforçar a presença cartaginesa no norte, marchou em direção à Gália Cisalpina, mas foi interceptado por um exército romano colossal e derrotado na Batalha de Insubria em 203 a.C. Enquanto Aníbal lutava na Itália, um jovem comandante romano, provavelmente um sobrevivente da Batalha de Canas, se mostrava um general à altura, conquistando grandes vitórias para Roma, até mesmo iniciando uma invasão do território de Cartago. Ele ficaria conhecido como Cipião, o Africano. Enquanto os combates ocorriam na Itália, os romanos, implacáveis, invadiram o território cartaginês no norte da África em 204 a.C., conquistando vitórias significativas e ganhando o apoio dos reinos númidas. Diante dessa ameaça iminente, Cartago ordenou o retorno de Aníbal e seus veteranos da Itália. Ele partiu de Crotona com cerca de 15.000 a 20.000 soldados experientes e desembarcou na África para defender sua pátria. Magão também recebeu a ordem de retornar, mas morreu de ferimentos durante a travessia. Além disso, parte de sua frota foi interceptada pelos romanos, mas 12.000 de seus soldados conseguiram chegar a Cartago. O teatro de guerra ibérico também desempenhou um papel crucial na guerra. No final de 218 a.C., os romanos desembarcaram no nordeste da Península Ibérica e conquistaram o apoio das tribos locais, bloqueando o caminho entre a Península Ibérica e a Itália. Esse bloqueio complicou enormemente o envio de reforços para Aníbal. Um ataque cartaginês em 218 a.C. foi repelido na Batalha de Cissa, e em 217 a.C., a marinha romana e seus aliados massalianos derrotaram uma frota cartaginesa na Batalha do Rio Ebro, capturando ou afundando 29 navios inimigos. Em 216 a.C., Cartago ordenou que Asdrúbal se dirigisse à Itália para apoiar Aníbal. No entanto, ele hesitou,
temendo que o controle cartaginês sobre as tribos ibéricas fosse instável demais para permitir tal movimentação estratégica. Somente em 215 a.C., após consolidar suas forças, Asdrúbal sitiou a cidade pró-romana de Dertosa, onde enfrentou os romanos em batalha. Tentando explorar sua superioridade de cavalaria, ele procurou enfraquecer os flancos romanos enquanto cercava seu centro. No entanto, os romanos romperam sua linha central e derrotaram as forças cartaginesas separadamente, infligindo pesadas baixas. Essa derrota frustrante impediu qualquer tentativa futura de enviar reforços a Aníbal pela Península Ibérica. O outrora imponente domínio cartaginês na Ibéria começou a se esfacelar rapidamente, com diversas tribos celtiberas desertando para o lado romano. Em 212 a.C., os indomáveis romanos capturaram Sagunto e, no ano seguinte, contrataram 20.000 ferozes mercenários celtiberos para reforçar seu exército. Observando que os cartagineses haviam dividido suas forças em 3 exércitos distintos, os romanos astutamente dividiram seus próprios contingentes, culminando na épica Batalha do Bete Superior, uma série de confrontos devastadores em 211 a.C. Asdrúbal, prevendo a ameaça iminente, subornou os mercenários celtiberos, resultando na deserção de grande parte das forças romanas. Consequentemente, os romanos foram derrotados e forçados a recuar para sua fortaleza ao norte do Ebro, onde permaneceram sob constante pressão cartaginesa, mas sem serem expulsos completamente. Em resposta a essa crise, Roma enviou reforços sob o comando do astuto Cláudio Nero em 210 a.C., estabilizando a situação na Ibéria. Embora Cartago tenha conseguido vitórias temporárias, a superioridade logística e militar romana foi determinante para a reviravolta do conflito. A contínua pressão romana enfraqueceu as posições cartaginesas na Península Ibérica, contribuindo para o declínio da influência cartaginesa e facilitando o avanço romano rumo à vitória na Segunda Guerra Púnica. Em 210 a.C., o brilhante Públio Cornélio Cipião desembarcou na Península Ibérica com reforços romanos para intensificar a campanha contra Cartago. No ano seguinte, em 209 a.C., ele executou um plano meticuloso e capturou Nova Cartago, o principal bastião cartaginês na região. A cidade, mal defendida, caiu rapidamente diante da astúcia romana. A conquista rendeu uma vasta quantidade de ouro, prata e equipamentos de cerco. Demonstrando sua genialidade política, Cipião libertou prisioneiros ibéricos mantidos pelos cartagineses e garantiu a lealdade de várias tribos locais. Na primavera de 208 a.C., Asdrúbal Barca tentou reverter a maré e confrontou Cipião na Batalha de Bécula. Embora os cartagineses tenham sido derrotados, Asdrúbal conseguiu retirar a maior parte de suas forças e evitar uma perseguição romana. As maiores baixas ocorreram entre seus aliados ibéricos. Aproveitando-se da retirada, Asdrúbal conduziu seu exército através dos Pirineus até a Gália, onde recrutou novas tropas antes de realizar a audaciosa travessia dos Alpes em 207 a.C., seguindo os passos de Aníbal. No entanto, antes de se reunir com seu irmão, foi interceptado e esmagado pelos romanos na fatídica Batalha do Metauro. Em 206 a.C., ocorreu a Batalha de Ilipa, um dos confrontos mais decisivos da grandiosa guerra. Públio Cornélio Cipião, à frente de 48.000 valentes soldados, romanos e aliados ibéricos, enfrentou um exército cartaginês de mais de 54.000 homens, além de 32 elefantes colossais. O resultado foi uma vitória esmagadora para Roma, que pôs fim à presença cartaginesa na Península Ibérica. A cidade de Gades, último bastião cartaginês na região, rendeu-se pouco depois aos romanos. No mesmo ano, um motim irrompeu entre as tropas romanas, causando preocupação entre os líderes ibéricos que temiam que Roma se retirasse após a expulsão dos cartagineses. Cipião, com sua determinação inabalável, reprimiu a revolta rapidamente. Em 205 a.C., Magão Barca tentou recapturar Nova Cartago, aproveitando-se de um novo motim e da insatisfação local, mas foi derrotado e forçado a abandonar a Península Ibérica, partindo para o norte da Itália. Apesar do domínio romano, Cartago conseguiu recrutar mercenários ibéricos para continuar a guerra, indicando que sua influência na região não estava completamente erradicada. Em 213 a.C., o rei Númida Sifax se aliou a Roma, levando Cartago a deslocar tropas da Espanha para o norte da África. Em 206 a.C., Cartago conseguiu neutralizar essa deserção dividindo territórios númidas entre seus aliados. Entretanto, essa manobra afastou o príncipe Masinissa, que passou a apoiar Roma. Em 205 a.C., Cipião obteve permissão para recrutar voluntários na Sicília e liderar uma invasão ao norte da África. Ao desembarcar em 204 a.C.,
foi reforçado por Massinissa e sua poderosa cavalaria númida. Cipião rapidamente derrotou 2 exércitos cartagineses. Após a segunda vitória, Massinissa capturou Sifax na Batalha de Cirta e tomou seu reino com apoio romano. As vitórias de Cipião forçaram Cartago a buscar negociações de paz, levando ao retorno de Aníbal e Magão da Itália. O Senado romano chegou a ratificar um tratado, mas Cartago rejeitou após a chegada de Aníbal. Este organizou um novo exército, composto por seus veteranos da Itália e recrutas africanos, mas carecia de cavalaria suficiente. O desfecho épico da guerra ocorreu em outubro de 202 a.C., na Batalha de Zama. Diferente dos confrontos anteriores, os romanos tinham superioridade na cavalaria, enquanto os cartagineses dispunham de maior número de infantaria. Aníbal lançou 80 elefantes contra as linhas romanas, mas os animais foram redirecionados e acabaram desorganizando as próprias forças cartaginesas. A cavalaria romana e númida expulsou a cavalaria cartaginesa, deixando a infantaria de Aníbal vulnerável. O combate seguiu equilibrado até que a cavalaria romana retornou e atacou os cartagineses pela retaguarda, causando o colapso da formação inimiga. Aníbal conseguiu escapar, mas a derrota selou o destino de Cartago. O tratado de paz imposto por Roma foi severo. Cartago perdeu todos os seus territórios ultramarinos, incluindo partes do norte da África, e foi forçada a pagar uma pesada indenização de 10.000 talentos de prata ao longo de 50 anos. Além disso, foi proibida de possuir elefantes de guerra e sua marinha foi reduzida a apenas 10 navios. Qualquer ação militar cartaginesa fora da África passou a necessitar de aprovação romana. Apesar da oposição interna, Aníbal persuadiu os líderes cartagineses a aceitar os termos, formalizando o tratado em 201 a.C. e estabelecendo a subordinação política de Cartago a Roma. Cipião retornou a Roma como um herói, recebendo o título honorífico de Africanus. Cipião foi, e ainda é considerado por muitos como sendo o maior general e herói de Roma. Os 2 maiores nomes desta guerra, Aníbal Barca e Cipião Africano, se viriam traídos por suas pátrias, e com a ajuda do destino, se encontrariam novamente em uma guerra, só que dessa vez na Ásia, e não seriam os comandantes máximos que foram. Após a Segunda Guerra, Cartago se tornou praticamente um vassalo romano, e, com o tempo, o medo de que os cartagineses se tornassem novamente uma ameaça, tomou conta de Roma, e, por isso, uma nova guerra se iniciaria.